Pronto. Beleza. Pastor Matheus, tudo bem? Tudo jóia? Como é Tudo que você bem, meu tá? irmão? Paz do Senhor, tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui, agora são 3 horas de diferença. Diferença já tá de noite, né? Já, agora aqui são 9h15. Legal. Convidei o pastor Matheus para a gente bater um papo, né? Pastor Matheus está lá atravessando o Atlântico, na Europa. Eu convidei ele para a gente bater um papo, saber como ele está, né? Algumas pessoas também têm curiosidade, pastor Matheus, para saber como que você está, a esposa, a família, como que está a videira aí em Swindon, como é que se pronuncia? Swindon. Swindon, não Isso, é? Na Inglaterra, né? isso, E a exatamente. gente vai bater um papo aqui, ver como é que tá, como é que foi, conhecer um pouquinho dos bastidores dessa aventura missionária. O pastor Matheus, além de pastor, é missionário, né? Foi para fazer uma missão, enviado para fazer a obra do Senhor. E vai ser bem legal, a gente vai bater um papo aqui, não é uma entrevista formal, é um bate-papo de amigos, só que a gente resolveu gravar, né? Pastor Matheus já conversei com ele, já foi pregar lá na Videira Zona Norte, e ele já me contou um pouco da experiência, mas eu achei tão legal, incrível, que eu quero gravar para os nossos amigos, das nossas redes aqui, os irmãos da Videira aqui de Ribeirão Preto, saber como que está, como foi. E para quem não conhece o pastor Matheus, também é uma oportunidade de você conhecer um pouco mais do trabalho do pastor, né, de como é também esse trabalho missionário em outro país. Tem muitos jovens que têm curiosidade, então vai ser legal fazer um bate-papo aqui dinâmico, né? Não também demorado, então vai ser bem legal para a gente conhecer um pouco dos bastidores aí, as coisas, pastor Matheus, que ninguém sabe, que ninguém conhece aí nos bastidores. Eu quero que você fale aqui pra gente, tá bom? Beleza? Tá certo, meu irmão. Vamos lá. Nós. Pastor, Aham. perdão, pode falar então. Eu ia te falar que eu tenho a curiosidade aqui de você falar. Primeiro, como que você tá, né? Como tá tudo bem? A esposa, os filhos estão bem aí, de saúde, essa pandemia, tá tranquilo? Tá, graças a Deus, né? Família tá muito bem. E a gente, eu costumo dizer que no primeiro ano, né, a gente vai ter Hum. muitas adequações, né, muita coisa que é diferente, maneira, desde uma ida no mercado até na farmácia, no hospital, tudo é diferente. Então, nesse primeiro ano a gente está aprendendo como que faz as coisas simples do dia a dia novamente, mas a família está bem, graças a Deus. O Theo, o Noah, né? Estão crescendo, avançando. O Theo já começou na escola aqui, está se habituando também. E a Quantos anos ele Maiara, tem, pastor? 3 anos. O Theo tem Ele tem três 3 anos anos. e começou já na escolinha aí. Isso, ele completou 3 agora em janeiro, e a partir dos 3 anos ele já começa, então, a ir na escola, né? Ele não vai no período integral, mas ele vai meio período por enquanto, né? E aqui o normal é período integral, mas ele não tem idade ainda, só a partir dos 5. Mas Mas é uma escola totalmente em inglês ou é uma comunidade de brasileiros? então, Como... aqui a escola ela é totalmente em inglês, mas já contando uma novidade aí, né, para os irmãos, aqui a Igreja Videira, na verdade, em inglês é Vine Church, né? Então a Vine Church Swindon, que já fazem 7 anos, né, está plantada aqui na cidade de Swindon, fica mais ou menos 1 hora de Londres, abriu uma escola, né? Então nós temos a Oh, que escola legal. Videira aqui, e é completamente em inglês, as professoras dão aula completamente em inglês, e o Theo, então, ingressou agora, né, faz um mês que ele começou. Na verdade, vai completar um mês, nós estávamos em lockdown aqui, né, desde a primeira semana de janeiro, e aí nós fomos liberados a partir da primeira semana de março a retornar alguns steps, os próximos passos, né, das medidas menos restritivas devido ao lockdown. Dentre um desses passos é a volta às aulas, e aconteceu na primeira semana de março, e o Theo já começou então, né? E ele está se adaptando bem, já está entendendo algumas palavras em inglês também. Costumo brincar com a Ele já Maiara. entende já? Já.
Fica imerso lá, né? Só inglês, 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 ele já começa a Acaba entender aprendendo, né? coisas. Eu tava brincando com a Mera, se a gente não ficar esperto, ele vai aprender inglês primeiro que a gente. É bem capaz, né? Porque a criança aprende muito rápido, né? Essa idade. Sim, 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 sim. E Ô, pastor, mas a gente vai. o desafio vai ser ele falar português. Né? Tem que. Ô, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Bom, você está aí agora, né? Na Inglaterra, mas como que começou? Como que você decidiu ir? Fala pra gente qual foi o caminho, da onde surgiu, assim, por que você resolveu ir para Swindon com Igreja Videira, né? Como pastor da igreja, da onde que surgiu isso daí? Como começou a sementinha, né? Fala pra gente. Bom, é uma longa história, né? Vou tentar resumi-la aqui. Eu acho que Certo. desde a adolescência, né, a gente tinha um desejo, eu acho que todo adolescente, você se consagra a Deus, aquela coisa, e você vê a obra fora do Brasil, e você vê missionários, tudo. Então, na verdade, eu tinha esse desejo, né, desde a Desde adolescência. adolescente. Isso, só que na verdade, o que que acontece? Na minha cabeça, na época, a gente sempre pensa na África, né? Não sei por quê, mas o pessoal brinca que a África é a Disneylândia dos missionários, né? É aquele desejo, aquele sonho de ir para a Disneylândia, e o missionário tem sonho de ir para a África, né? Então eu tinha essa questão, mas os anos foram passando, né? E foi Você já acontecendo. tinha um coração bem missionário desde novo, né? Isso, já tinha recebido muitas palavras, né, que de fato iria para fora do país, tudo, mas aquela coisa, né? Às vezes você vê que isso é muito distante, e aí quando a coisa começa a tomar forma, você se assusta, né? Então, um belo dia eu estava lá em São Paulo, né, junto com o pastor Antônio, e estava acompanhando ele, e de repente, então, houve ali uma conversa, né, que talvez ele iria para vir para a Inglaterra. E então, quando eu ouvi isso, eu senti algo no meu coração, né, que eu deveria vir também, né? E do momento em que Deus falou comigo para eu vir até eu entrar no avião, se passaram 6 anos. Ô, louco. Desde esse primeiro contato. Desse primeiro contato, né? Eu falei depois desse momento que eu fiquei sabendo, falei para ele, falei, pastorzão, eu vou com o senhor, né? Na hora eu senti Deus falando comigo, eu vou. E aí, o que que aconteceu? Foi um projeto, né, de muitos anos se organizando, preparando tudo. Fui começar a correr atrás de cidadania. Lembro a primeira conversa que eu tive com a minha avó, perguntando da onde que a gente veio, né? Nunca tinha tido curiosidade para saber a respeito disso. Então, descobri que tinha cidadania italiana Certo. na minha família, tudo. E, e assim começou a saga, né? E aí você correu atrás Então, você já era... Porque você correu atrás da cidadania, então você já tinha alguma descendência, alguma coisa? Isso, Ou não precisa? Não tem tem. nada a ver? Não, precisa. Você precisa ter alguém que veio do outro país, né? No meu caso, foi o meu trisavô, que veio da Itália, né? E aí você monta ali um processo com certidões de nascimento, casamento e óbito, e você monta a árvore genealógica até chegar nele, né? No caso, foi do meu trisavô. E, Isso é uma agência que faz para você, né? meu irmão, fiz tudo sozinho para ser Ô, louco. justo. Para ser justo, num certo momento do processo, né, eu dei o primeiro start, mas depois passou algum tempo, acho que alguns meses, a minha tia e mais dois primos quiseram Te tirar ajudar. também, e aí eles começaram, né, a correr Ah, atrás. sim. Eu digo Eles que se uniram. Foi até Deus que moveu nisso, porque a minha tia realmente foi uma batalhadora e às vezes eu estava Porque trabalhando eu imagino que deve dar muito trabalho isso. Muito muito, trabalho. cara. Só pra você ter Você quer noção, atrás de cartórios. ó, da minha parte, eu tive que fazer 15 certidões entre nascimento, Nossa. casamento e óbito.
E aí o sobrenome do meu trisavô, que eu nem carrego, mas eu consegui provar minha descendência pelas certidões, é Rissato. Tinha Rissato com 2E, Rissato com Z, Rissato com 2 É porque S. tem essas mudancinhas, né? E aí nós tivemos que retificar todas as certidões, né? Então, Nossa. foi um Ô, trabalho pastor, mas bem isso é grande. porque você quis entrar para ter a cidadania para você realmente morar, porque muitas pessoas só com passaporte entra, você tem, todo brasileiro tem direito a ficar lá 3 meses, né, como turista, e acaba depois ficando ilegal, é isso. Muitas pessoas É, fazem isso, né? exato. O que que acontece? Aqui na Inglaterra é como se antes, né, teve o Brexit agora, né, que é onde a Inglaterra, o Reino Unido, né, que é a junção dos 4 países: Inglaterra, Wales, ó, País de País Gales, de né? Gales, Irlanda do Norte e Escócia, é o Reino Unido. Ele saiu então da União Europeia, mas antes, qual que era a lei da União Europeia? Se você era cidadão de qualquer país dos 28 países membros, você pode estudar, trabalhar e viver em qualquer um dos países, né? Então, eu, como cidadão italiano, poderia viver na Inglaterra Ah, entendi. com Como visto, cidadão como europeu. cidadão europeu, né? E então, por esse motivo, então, eu tirei a cidadania, porque assim, honestamente, Pastor Igor, eu não gostaria de ter essa experiência. Eu acredito que é muito complicado você ficar ilegal num país, ainda mais com 2 crianças pequenas, É tudo, né? duro, né? Então, realmente, eu não viria, não sei, Não pode ser depois. oraria para que Deus abrisse uma outra porta de outra maneira, algum tipo de visto religioso, né? Que é até o visto que o pastor Antônio tem aqui, um visto de sacerdote, tudo, né? Para vir. Mas graças a Deus deu tudo certo. Cheguei a tempo antes do Brexit, né? De sair definitivamente, tinha um tempo de transição e deu tudo certo, graças a Deus. Mas, pastor, beleza. Aí, mas assim, voltando, eu entendi essa parte de documentação. E aí, beleza, você falou assim: eu quero ir para. Vou para lá, né? Sentir de Deus. É essa questão também de sentir, porque às vezes o reino de Deus está aí, a gente vai Sim, também, sim. vai sempre pregando e tal. Mas aí você. Quando que você falou assim: bom, agora eu preciso ver as passagens mesmo, agora eu vou. Foi que ano? Acho que travou, deu uma travadinha. 2019? Voltou agora. É, deu uma travadinha. Deu uma travadinha, voltou agora. Desculpa, não entendi sua pergunta. Vamos lá, então. Quando que você, assim, falou assim: agora eu vou mesmo, agora eu vou pesquisar as passagens, porque, assim, passou o tempo de oração, tal, né, das coisas encaixarem, mas quando que você decidiu: não, vou comprar minha passagem? Como que foi essa adaptação aqui com a videira de Ribeirão Preto, essa transição com as células? É, eu acredito, né? Isso já fica um princípio para quem assistir aqui. Você tem um chamado de Deus, de repente você tem uma palavra, e enquanto essa palavra não se cumpre, eu acho que você não pode ficar parado, né? Eu tenho uma palavra para fazer X ou Y, Deus falou comigo isso assado, e por causa disso eu vou ficar esperando essa palavra se cumprir. Eu acredito que esse não é o caminho. Eu acredito que você está inserido numa igreja local e você Certo. precisa servir a igreja local até que essa palavra se cumpra. Se no meu caso, por exemplo, seria mudar, né? Então, nesse processo, como eu comentei, da vinda do pastor Silvio, né, que é o nosso pastor da Igreja Videira de Ribeirão Preto, até a minha saída, né, definitivamente, foram 5 anos, né? E tudo que estava dentro do meu alcance, dentro desses 5 anos, eu fiz, né? Então, trabalhei, organizei e tentei dar o melhor para o Senhor, né? Então, esse tempo de transição sempre foi muito transparente com o pastor Silvio. E uma coisa que eu preciso falar realmente é que o pastor Silvio é um homem de Deus, né? Ele é um homem espiritual e durante todo esse processo, né, ele sempre foi muito transparente comigo e me apoiou demais
quando foi realmente o momento de transição, que isso foi no final do ano de 2019, né, onde nós sentamos e batemos realmente o Começou martelo a da minha transição. saída, começou a transição, e assim, eu fiquei constrangido e surpreso com o suporte, né, que ele deu, a pastora Tânia também, né, para Maiara, tudo. Então, assim, são pastores que eu guardo, assim, tenho em autoestima, né, no meu coração, marcaram o meu ministério. E nesse tempo de aprendizado, nesse tempo de espera, de 5 anos que eu andei com o pastor Silvio e com a pastora Tânia, foi um tempo de aprendizado, assim, enorme, 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 né? Que cresci muito, muito em áreas que eram débeis na minha vida e realmente eu carrego hoje e aplico, na verdade, na liderança da igreja que eu estou à frente hoje, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dela. Então, assim, foi um suporte extraordinário. Mas eu acredito isso, a transparência, a Jogar realmente limpo, né? jogar limpo, a Todas as expectativas confiança. claras. Exato, né? Então, assim, isso foi muito bom. E assim, eu não tenho o que falar, né? Só de lembrar, eu já fico constrangido novamente de como que o pastor Silvio conduziu todo o processo, né? Então foi Pastor muito Matheus, até bacana. hoje aqui, até hoje não, porque faz pouco tempo que você saiu, né? Mas o pessoal fala de você, viu? Porque eu tô acompanhando agora, tem uns discípulos seus agora que andam comigo. Eles vão Ah, ter que me aguentar agora, né? Eu, eu falei pro Bruno até essa semana, pro Lucão, falei, cara, pastor, vou fazer uma live com o pastor Matheus, tal. E eles, não só essa vez, mas outras vezes eles já falaram de você, outros jovens, né? Principalmente os jovens, né? Porque era da sua rede, sim, sim. né? Tem um legado aqui do pastor Matheus. Agora vocês vão ter que me aguentar, cara, que o pastor Matheus está lá do outro lado do Atlântico, né? Mas tem um legado bacana aqui, viu? Os jovens, né? Amém, amém. Certa vez eu escutei uma frase, falei, caramba, oh, que legal esse algum movimento que teve dos jovens aqui em Ribeirão, tal. E eu comentei, oh, que legal, tal. Aí um dos jovens falou, meu, isso daqui, Igor, é semente do que o pastor Matheus, outros pastores plantaram, né? Os anos aqui, né? De lágrimas, de discipulado, de comunhões, de dinheiro investido e tal. Então, até hoje o pessoal comenta muito, viu? Já escutei Sim. várias vezes de próprio pastor, de líderes, só seu pastor Matheus tem um DNA de Radicais Livres, tem um DNA de videira mesmo, assim, bem bacana, viu? É lembrado aqui em Ribeirão Preto. Na verdade, toda a minha história, né, em Ribeirão, na Igreja Videira eu me converti, Você é de Ribeirão. sou de Ribeirão, nasci em Ribeirão, me converti, cresci, virei líder, discipulador, obreiro, pastor, casei, né? Então foram 12 anos, né, na Igreja Videira de Ribeirão Preto. E é minha cidade do coração, né? Minha família tá aí, os irmãos, tudo. E foi doloroso, cara. O processo de mudança é doloroso. Você já passou por isso, né? Você era de São Sim, Paulo, sim. tudo, né? É um pouquinho mais pertinho, mas eu passei. É, 3 horas de carro resolve. 3 horas de carro eu vou lá, né, na cidade natal. Agora você não tem jeito não, cara. E então, assim, realmente tem uma história muito bacana, né? Então eu tenho autoestima realmente a Igreja Videira de Ribeirão Preto e fiquei muito feliz, né? Com o projeto, né, da Igreja Videira Zona Norte, tudo, e como a Pois é, igreja cara, tamo está aí. avançando, crescendo, né? Isso é maravilhoso. Crescendo tá mais ou menos, mas a gente tá indo. Não, Essa mas engraçado. pandemia, essa pandemia não tá com. Eu jogo a culpa na pandemia. Já foi a culpa da pandemia, fala pastor Silvio. Pastor Silvio, a culpa é da pandemia. Eu não tenho Tá culpa, certo. não. Mas é engraçado que daqui a alguns anos a gente vai ver esses vídeos, né, que vai ficar para a posteridade, a gente vai glorificar o nome do Senhor, né? Falar assim, nossa, a gente nem Amém. Glória a imaginava o Deus. que ia acontecer. Amém. Por enquanto estamos lá com o pessoal, mas tem um pessoal muito 10. Nossa, Sim, né? sim. Deus é bom mesmo. Ô, pastor, e aí você chegou na Inglaterra em 2020, né? Então, Isso, não é isso? cheguei 2000, aqui. comecinho, no primeiro semestre, né? Se eu não me engano. Não, não, cheguei dia 1º de outubro Ah, aqui, então você foi no final de 19. no 1º de outubro de 20.
né? Ah, de 20, né? Fazem 6 É meses. verdade, verdade, verdade. 6 meses, né? Que vai completar, na verdade, agora Você está há 6 6 meses. meses aí. Isso. E então, aqui, né, nós já tínhamos uma igreja, né? Temos, na verdade, uma igreja que Já é tinha uma igreja estabelecida videira, videira, né? pastor Antônio. Completamente em inglês. O trabalho que o pastor Antônio lidera aqui é completamente em inglês, culto, célula, e tem muitos ingleses, né? Na verdade, a maioria da igreja é inglês nativo, São né? de ingleses. Isso, exatamente. E Quantos membros tem mais ou menos só a sua igreja local? Só para a gente ter uma ideia. ó, a Vine Church tem por volta de 150 membros. 150. Isso. E a Igreja Videira, né, que é o trabalho em português que a gente está desenvolvendo aqui, está na casa dos 30 hoje. A videira aí são dos brasileiros. O foco é ganhar brasileiros. Isso. Como que a gente está se organizando a estratégia aqui na Inglaterra, né? Então, o pastor Antônio, ele é o supervisor de todo o Reino Unido. E hoje nós Certo. temos igrejas em Swindon, né, que é a maior. Nós temos Swindon é uma cidade aí, né? É uma cidade, exato. Uma Certo. cidade a uns 100 quilômetros, né, de De Londres, Londres, que é a que é a capital. capital. Nós temos uma igreja estabelecida com o pastor Bruno também lá na capital, Londres. Nós temos Tem uma videira lá. uma videira lá. Nós temos em Bristol, uma igreja estabelecida, já cultos acontecendo, tudo. Nós temos uma célula em Liverpool e estamos abrindo o caminho agora para mais 2 cidades, que é Oxford, que fica perto aqui de Swindon, né? Que Oxford é muito famosa, as universidades de Por causa da Oxford e universidade, né? tal. É E grande a cidade? é De grande, Oxford? é É grande, grande? é grande. É muita universidade, muito estudante, né? Uma cidade bem bacana. E Vai gente do mundo inteiro lá, né? mundo inteiro, mundo inteiro. É uma cidade muito bacana. Mas E aí são projetos missionários, a sementinha, o embrião, são células, né, que estão sendo células. abertas, né, Oxford e Manchester, né, e do Manchester United e tal, né, que é famoso, né. É longe da sua Manchester. cidade, Manchester? Manchester é longe, cara. Dá mais ou menos umas 4 horas de viagem. Ô, louco, é longinho, Eu tô longinho. no sul do país, né? Você tá no sul. Basicamente, e Manchester e Liverpool é norte, é perto da Escócia, Que é né? mais frio, né, pastor? Bem mais frio. Bem mais frio, O né? pessoal fala que o friozinho lá bate com mais força. Então o que que acontece? Então nós temos todas essas frentes de trabalho hoje aqui na Inglaterra, né, no Reino Unido. Sendo assim, a estratégia que o pastor Antônio tem feito aqui é para as igrejas que estão começando, começar o trabalho em português e depois migrar para o inglês, que, por exemplo, é o estágio que está a igreja, por exemplo, de Bristol e Londres, né, que já está com um corpo já de pessoas, e então já está fazendo esse trabalho já, de repente, tem, por exemplo, em Bristol, eles fazem inglês, português, e engraçado, né, lá em Bristol está tendo até uma turma de tchecos, da República Tcheca, né, e Legal. tem uns 30 lá, mais ou menos, tudo, então você vê, né, é um negócio mundial. Onde você vê, vai Nossa. pipocando gente de um monte de nacionalidade. É muito bacana essa experiência, né? Mas, voltando então para a estratégia, então é começar em português e depois migrar para o inglês. Aqui, por exemplo, como já tinha uma igreja estabelecida em inglês, o pastor Antônio pegou então e abriu uma frente em português, porque tem uma comunidade de fala portuguesa muito grande aqui na cidade, né? E aí, então, a gente está desenvolvendo esse trabalho, e é claro que a gente tem como alvo, como projeto, expandir o reino de Deus aqui, tanto no inglês como no português, tudo. E mais hoje, o pastor Antônio, então, ele é o supervisor do país e está à frente da igreja da fala inglesa aqui. Entendi. E eu estou à frente da igreja de fala portuguesa, me Na, submetendo a ele, na mesma cidade, na mesma cidade, usando o mesmo prédio. usando a mesma estrutura. Ele faz os cultos, ele tem 2 cultos já, né? Que funciona domingo das 9 horas e um outro culto que é às 11, e o meu culto é no sábado às 19h30 também, no Que mesmo aí vem mais prédio. brasileiros, é tudo em português. Isso, aí o trabalho todo é feito em português.
exatamente. E aí na sua cidade tem bastante brasileiro? É tipo igual Orlando, assim? Você vai trombando, parece que você está em São Paulo? Eu Sim. acredito que é menos, né? Não, não é igual Orlando, mas assim, tem uma comunidade Mas bacana. tem Assim. uma Tem, comunidade tem, exato, tem. de brasileiros. Isso, isso. No Reino E o seu trabalho é tentar, né, evangelizar. Exatamente. No Reino Unido em si tem esse trabalho, né? Essa demanda, né? De muito brasileiro, português de Portugal também, tudo, né? E deu uma travadinha aqui, voltou? Voltou, agora voltou. Então tem esse trabalho, né? E fica um desafio também, né? Os jovens, né? A gente sempre fala isso, né? O jovem, não, quero ir para outro lugar, quero ir para outro país, tudo. Meu filho, tem que aprender inglês. Inglês é uma língua Tem, universal, e né? aí, se você não souber, você vai penar, né? Então, meu inglês, cheguei aqui, meu inglês bem cru, e assim, você vai aprendendo, é como o ferro afia o ferro, né? Na faísca. Vai ter que. Não tem jeito, né? Tem que aprender, né? Sim, sim. É uma Então, dica já para os jovens que estão vendo. exatamente, aprende, porque o inglês ele vai abrir as portas para você, né? E assim, uma experiência muito bacana, né? Como eu consegui é, 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 me organizar financeiramente, né? E hoje eu estou integral trabalhando na igreja, né? E e aí, com isso, a gente consegue, então, demandar um tempo maior para estudar e organizar as coisas, e ter contato maior com o inglês, tudo. Então, eu acho que o grande desafio da cultura, né, é você sair da bolha, né? E aí você sai da bolha indo para cima e fazendo o negócio acontecer. Tive uma experiência muito engraçada, tive que trocar o óleo do carro. E Certo. eu falei, olha, como que eu vou fazer agora, né? Vou ter que ir lá na loja comprar o óleo e depois vou ter que ir lá no mecânico e vou ter que pedir para ele trocar o óleo, né? E aí, beleza, fui lá, cheguei lá e tal, e o pior é que aqui tem que usar máscara, tudo tem que usar máscara e máscara. Então, assim, você já pega o inglês já aqui tem um sotaque, né? Um accent, um sotaque muito forte e ainda com máscara. Nossa, Meu pai do pior céu. ainda mais, né? Piora tudo, cara. Aí eu cheguei lá no mecânico com o óleo, falei assim, ó, por favor, né? Falei, please, Oi, oi, oi. oil, né? I need change the oil. Please, né? Aí ele. Eu falei assim, how much? How much? Né? E aí ele falou lá o Já valor. era. E aí ele queria ficar batendo papo, tudo. Eu falei, nossa, cara, né? E aí foi Só indo. troca esse óleo aí logo. É, não tem, Mr. não Bean, troca isso daí, Mr. Bean. Então foi muito. É engraçado essas experiências, né? Aí você vai no mercado e tem um mercado aqui que chama Audi, né? E aí é o seguinte, não é igual no Brasil, que você vai passando a compra, aí você vai pôr na sacolinha, aquela vagareza e tal, não. Como Negócio que é aí? vai passando e se você demora para pôr dentro do seu carrinho, porque tem uma bancada na frente para você encaixar tudo, né? E o povo te olha torto e tal, a Maiara e eu lá na primeira vez, lá a gente lá brasileiro, né? Pô lá devagarzinho, o povo tudo assim. Tal. Falei, rapaz, o que eu fiz de errado, né? Mas aí você vai aprendendo, né? E aí aqui não tem frentista, né? Você mesmo põe sua gasolina. E aí a primeira vez que eu fui colocar lá a gasolina, eu acho que me deu um lapso de memória. E eu fiquei lá, fiquei 5 minutos esperando. Falei, não vai vir ninguém. Tá brincando. Não, porque já tinham me falado, já tinham me avisado. Só Aí que eu, na hora, eu né? comprei o carro, aí eu tava, para variar, eu parei o carro assim e peguei o celular para ver o WhatsApp. Aí eu me interti tudo. Eu falei, nossa, o cara não vai vir ninguém. Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, eu que tenho que sair. Aí eu saí tudo para abastecer.
E o mais engraçado é quando te dá o lapso de memória que aqui é a mão ao contrário, né? O Ah, volante eu não sabia, não sabia. É o contrário aí. é ao contrário. Ah, é verdade. Eu lembro É do mão Mister Bean, que ele inglesa, né? gravava aí na Inglaterra, e era ao contrário mesmo. É. E aí um dia, cara, Nossa, mas aí confunde no começo, não, parece simples, mas não é. até virar a chave do cérebro, É, você exato. paga um monte de mico. Teve um dia, cara, que eu tava saindo, eu tinha, eu não sei, era uma oração, não sei o que tinha acontecido, e não tinha carro na rua. Tava tarde já, e me deu um lapso de memória, e eu saí assim como se eu estivesse no Brasil, na contramão. E Eu imagino, porque você ficou anos fazendo isso, virou costume. tô lá na contramão, de repente tá vindo um carro na minha direção e o cara dando sinal de luz, Nossa. buzinando, buzinando. Eu falei, esse cara tá louco, ele vai trombar em mim, ele tá louco. Eu falei, nossa, é eu que tô. Aí eu virei o volante assim, eu falei, sorry, sorry, sorry. O cara me xingou tudo, eu falei, deixa eu ir embora daqui. Então deu um Nossa, já passou poucas e boas, hein? não, e nos primeiros 3 dias você fica dando tapa na porta, né? Porque no Brasil é do lado esquerdo o volante. E aí O você volante. troca a marcha com a sua mão direita. Direita, né? Que é? Então, quando você entra no carro e aí o volante está do lado direito, não tem Direito? marcha do lado Não direito. tem. Você Você dá bate um na tapa. porta. É. Aí Ah, eu entendi. ficava, por quê? Tem que trocar a marcha, o carro tá pedindo. Tum, dava um tapa na porta. Nossa, você tem que ficar trocando marcha com a mão esquerda. Exatamente. Nossa, deve ser no começo, hein? Você come a calçada, porque você perde a dimensão do espaço, né? Você perde. Porque quando É, você tá aqui, a gente já tem uma dimensão. Anos sim, dirigindo, você já sabe passar. Agora, imagina você dirigir do outro lado. do Você nada. perde Não, e o pior é que é do nada, assim, você vira a chave, né? Do nada e tem que ir embora, do né? nada, do nada. Você está aqui no Brasil, de repente você está aí E ainda tendo que dirigir, comer. novas regras de trânsito, né? Nome tudo diferente. Eu tive uma experiência aqui muito engraçada, né? E aí eu peguei me falaram, usa tal caminho e tal, né? Aí eu falei, não, beleza. E a pessoa não tinha habilitação. E eu falei, não, beleza. Aí eu tô indo, né? E aí eu passo em cima de uma faixa vermelha. Eu falei, nossa, faixa vermelha? Tá bom. Aí eu fui. Aí eu voltei pelo mesmo caminho, que era encurtava meu caminho para ir para o prédio da igreja. E aí eu fiquei a semana inteira passando. Aí teve uma hora que eu falei, gente, mas ninguém passa aqui. Já desconfiou, né? Faz uma semana que eu tô passando, não vi um carro passando aqui. Meu irmão, passei 9 vezes, chegou 9 multa. Aqui na minha Você está casa, brincando. aqui na minha casa, de repente, eu tava aqui na sala, 9 multas. e a multa chega na carta, né? Chega as cartinhas da multa, e a cartinha dessa grossura, assim, né? Vlup, 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 vlup. O cara ficou 30 No... segundos pondo, porque aqui a porta tem a carta pra você pôr dentro, né? Só foi E chegando. só foi chegando o cara. Blup, 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 blup. Aí eu Mas o que é peguei, essa faixa vermelha aí? Não entendi. É chama, uma. chama Bus Lane. Ah, uma Só linha de ônibus. ônibus e bicicleta que pode passar. No... E aí eu, né, não conhecia, aí eu peguei aquele paco assim, ó, Mateus, 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 Mateus no meu nome, né? Nossa, quem que me Mateus, escreveu Mateus, tudo isso do Mateus, Mateus. Brasil? Aí na hora que eu abri, vinha as multas e a foto, a foto, a foto, a foto, a foto, a foto. Falei, nossa, mas aí eu recorri, né? Eu entrei em contato com o trânsito, É? recorri, aí eu paguei uma multa só, das 9, Nossa, eles perdoaram. perdoou, né? Eu falei, ó, cheguei A graça agora, pelo amor alcançou. de Deus, tem 2 filhos pequenos. A graça alcançou, né? Você tá E brincando, então deu certo. deu certo, Mas graças a foi Deus. burocrático? Não, eu tive que redigir uma defesa, né? Um irmão me ajudou a escrever e mandei para eles um e-mail, fiz o upload lá, fui lá no local, tirei umas fotos e tal, a placa estava meio apagada, tudo. Eu falei, olha, eu reconheço meu erro, só que eu vou pagar uma multa. Eu já paguei, inclusive, uma multa só. Só que eu peço, né, uma gentileza que você considere que eu cheguei no país faz pouco tempo, etc, etc, etc. Já entendi meu erro, já paguei uma multa, mas
por favor, reconsidere as outras 8. E aí, E deu certo? Deu certo, graças a Deus. Se você fosse somar as 9 multas, daria quantos na moeda local? Meu irmão, daria 70 pounds, né? Que a libra esterlina a gente chama de pounds aqui, né? 70 vezes 9, vamos fazer uma continha rápida aqui, ó. 70, quer ver? 70 vezes 9 daria 630 pounds. Vezes, que tá a média aí de 7,90 o real, seria 5 mil reais de multa. 5 mil reais, né? Tá bom, barato. Tá bom, baratinho, Baratinho. tranquilo. Meu Deus do céu, hein? E Deus Então, perdoou aí essa falha aí. a graça te alcançou mesmo, hein? É. E agora você está conseguindo ir no mercado. Sim. 6 meses aí já está se virando um pouco mais. Eu acredito que as coisas para o dia a dia, o meu inglês já seja o suficiente, né? Para ir no mercado, perguntar quanto ir num restaurante, tudo, né? Então, acho que já dá para o básico, assim, mas para desenvolver uma conversa mesmo, Aí já para assim, pregar, por enquanto não, porque é muito rápido, né, pastor? É. Eles E, falam rápido. e aqui o que o pessoal fala bastante tem uma diferença, né, da língua inglesa do Reino Unido do americano, né? Então tem uma diferença bem acentuada aí, né? Então é claro que dá para entender, mas se é a mesma coisa que você pegar um nordestino, né? E você pegar alguém do interior lá de Portugal também, pôr os dois para conversar, vai dar um pouquinho de diferença, assim, né? Dessas diferenças, né? Isso, exato, né? Do E deixa eu te português do perguntar, Brasil, do por português. exemplo, o pastor Antônio está com os ingleses nativos aí, né? Com os Sim. ingleses de fato. E o pessoal vai assim mesmo, que é uma igreja de brasileiro? Como que é essa resistência aí? Porque eu sei que as histórias que me contam é que você chega num país, você é um brasileiro de terceiro mundo, tá aqui, vou para sua igreja, eu sou europeu, tal. Não tem esse preconceito? Como que é essa questão aí, pastor, na Inglaterra? Dos ingleses com vocês, você já sofreu algum tipo de preconceito, por exemplo? Uhum. Bom, vamos lá. Eu vou falar da minha experiência aqui de estar morando aqui 6 meses, né? Vou falar a minha percepção Isso, fala a sua experiência. sobre essa questão. Certo. A igreja já está estabelecida e tem uma liderança de nativos, né? Ah, certo. Então, por mais que o pastor Antônio seja brasileiro, ele tem um inglês muito fluente, né? E é claro que pelo sotaque dele dá para perceber que ele não é nativo da Inglaterra, né? Mas ele tem um inglês fluente, ele, né, prega muito bem, dá aula, etc. Mas a gente tem uma liderança inglesa aqui, né? Então a gente tem um líder de jovens que é obreiro agora aqui, que é o Ariel, que inclusive ele vai ser colocado no teste aí para ser pastor aí nos próximos meses, tudo, né? Então ele é Certo. inglês nativo, a gente tem discipuladores aqui que são ingleses nativos, nós temos discipuladores ingleses que já fizeram seminário pastoral em Goiânia, né? Que isso é muito, traz uma bagagem muito bacana, né? Então, e nós temos irmãos também, como portugueses, por exemplo, que morou muitos anos também na Inglaterra e que tem o inglês muito fluente, tudo, nem dá para perceber que o sotaque, tudo, né? Então, assim, há uma liderança já. Agora, eu acredito que por conta dessa estrutura existente, não é um brasileiro sozinho que chega aqui com a mala debaixo do braço e com a Bíblia no outro braço, com os meninos debaixo da saia da mulher, querendo plantar uma igreja, né? Então já tem uma estrutura e isso ajuda muito, com certeza. Ajudou, né? Já plantaram muito, né? Exato, porque justamente quando há um evangelismo, há alguma coisa, são os líderes ingleses, as células inglesas, jovens ingleses, né, que fazem o trabalho. Não que o pastor Antônio não evangelize e a pastora Gabriela, eles evangelizam, mas já há uma estrutura, né? Uma estrutura de De ingleses. nativos, né, aqui e tudo. Então, eu Que acredito... facilita muito, muito mais. Muito. Eu acredito que você plantar uma igreja
você, né, tem essa experiência também de plantar a igreja, né? Então, já um desafio, né? Você plantar uma igreja. E ainda que não é na sua língua nativa, que não é na sua cultura, eu acredito que o desafio é maximizado. Com certeza. E por Eu também. isso que há essa estratégia de ser em português o início das igrejas aqui na Inglaterra. Porque aí você já tem uma estrutura já em português, aí você vai migrando aos poucos para o inglês. Entende? Então a gente Entendo. pensa que esse seria o caminho para abrir novas frentes em outras cidades que não há nativos, né? Ou enviar nativos, mas a gente tem uma parcela aqui de irmãos que tem um chamado pastoral, que são brasileiros, são portugueses, e a gente entende que seria essa uma boa estratégia, entendeu? Então, dentro da igreja, eu não tem preconceito, porque os próprios nativos, né, que ganharam, Sim, irmãos, vizinhos, tal, 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 e vocês estão incluídos nessa mesma família. Mas e sim. quando você está na rua, já aconteceu? Aí acontece? Você, como um cidadão ali? Eu acho que são duas experiências, né? Então, a primeira experiência é Mateus e minha família quando eu cheguei na igreja. Eu fui. É constrangedor o amor dos irmãos, entendeu? O cuidado, né, que os irmãos têm, tiveram e têm, né, comigo, com a minha família, tudo. E eu acredito que eu não imaginava que seria da maneira como foi, né? Os irmãos extremamente amorosos e mesmo na minha dificuldade de comunicação se esforçam, né, para conversar tudo e tempo de comunhão. Então, assim, não tenho o que falar da recepção dos ingleses na vida da igreja. Falando fora, Você você vai lá vai comprar uma batata? Você vai encontrar tudo quanto é tipo de pessoa, porque você vai frequentar muitos lugares. Então, eu já tive experiência de pessoas que, mesmo percebendo que, por exemplo, se for para conversar, eu vou falar tudo que precisa ser falado. Só que eu vou falar igual índio, entendeu? Eu querer gasolina, entendeu? Igual índio falando, né? Então você vai pegar uma pessoa que é extremamente educada e vai se esforçar para conversar com você e vai entender tudo, só que como você vai pegar uma pessoa que não tem paciência, né? Tipo assim, você não sabe nem falar e tal, que não sei o quê. Tive uma experiência muito engraçada, eu fui com minha família num parque e aí eu fui na cantina do parque, né? Tipo um quiosque que tava vendendo, tava frio nesse dia. Eu fui comprar um chocolate quente. E aí eu falei assim, ó, please, né? Two hot chocolates, né? Dois chocolates quentes. E aí, é claro que meu accent quer dizer sotaque, né? Claro que o meu accent é horrível, né? Too hot chocolate, né? Na minha aula de inglês me ensinaram, né? Chocolate, 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 chocolate. Enfim, na hora que eu falo, sou engraçado, né? É a mesma coisa para nós brasileiros, quando você pega um Ah. inglês que sabe falar português e ele falando. É muito engraçado você olhar ele falando, né? Às vezes dá até Carregado de sotaque e tal. isso, né? Por favor, aquela Mesma coisa. coisa você falando inglês aí. Exatamente. A mulher começou a rir e ela não segurava. Ela não segurava. E eu fui ficando sem graça, eu fui ficando constrangido, assim. Hoje eu falo rindo e tal. Mas na hora, rapaz, eu fiquei grilado. Eu fiquei grilado. Eu falei assim, eu preciso aprender a falar hot chocolate. Uma santa indignação. É... Então, foi muito, muito, muito constrangedor, né? Hoje eu rio tudo, mas na hora foi constrangedor. Então, assim, você vai. Mas ela te deu chocolatinho, né? Então Mas ela deu entendeu. chocolate, ela entendeu. Então, você vai lidar com mais de. Então, eu já me senti, sim, constrangido por não falar a língua, mas eu também já encontrei pessoas que, cara, a pessoa só faltou pegar o celular dela para me ajudar a entender o que. Usou o aplicativozinho ali e tal. Exato. Então, Glória a assim, Deus, pastor. foi. Então, você tem esses tipos de experiência, né?
Mas é muita coisa, cara. Se parar para contar aqui, vixe, é tanta experiência, é tanta coisa engraçada que você vai aprendendo, tudo, né? E aí tá sendo maravilhoso. A experiência transcultural, a experiência fora do país, é uma coisa quando você viaja, é turista, né? Que Como um você vai lá turistão. e passa 15 dias, tudo é flores. Outra coisa é quando você começa a viver. E aí tem os desafios, né? Tem desafio da obra, tem desafio da fé, tem desafio de tudo quanto é canto, né? E você tem que ir avançando, tudo. E, cara, posso falar? Chega uma hora que. Olha essa experiência que eu tive. Você fica ouvindo só inglês e tentando se comunicar em inglês e ouvindo inglês, tentando se comunicar em inglês, tudo. Chega uma hora que te dá uma dor de cabeça. Porque você tem que ficar se esforçando, não é? E te dá uma dor de cabeça, assim, você fala, meu Deus. Aí abriu uma loja de brasileiro, chama Shopping Brasileiro. Tinha uma picanha escocesa lá maravilhosa. Eu comprei esses dias lá. E baratinha. E na hora que eu cheguei lá para comprar, foi muito engraçado que os atendentes é brasileiro, loja de brasileiro, lotado de brasileiro. E eu Você estava em tava casa ali. Tava na fila, cara, você sabe quando você tá ouvindo as pessoas falar, parece que é música pro seu ouvido? E aí, na hora que o cara falou Porque assim, relaxa. o cara virou e falou assim pra mim, e aí, meu querido, o que que você vai querer? Mas foi uma música. Uma música. Eu falei assim, ó, por favor, eu quero 2 quilos de assim, assim, assado, corta pra bife, corta mais ou menos isso e tal. Expliquei pro cara e sem o menor esforço, tudo. E você não E precisa ficar se esforçando para falar, para escutar, para entender, né? exato, e o povo conversando lá, você fala, né? Você fica até assim. Uma outra experiência muito bacana que aqui acabou o inverno agora, né? Mas o inverno escurecia mais ou menos umas 5 horas da tarde e amanhecia às 8. Então o tempo de dia encurtou muito, né? Agora eu acho que já tá mais normal, tá escurecendo 7 horas da noite. Mas não tem Certo. sol, cara. Não tem sol. Não tem Mas no sol. inverno, É, não tem sol. Até mas agora, não tá. chega a nevar. Nevou, nevou. Tivemos 2 dias de neve aqui, bem bacana. Primeira vez que eu vi neve na vida foi aqui. E aí o que aconteceu? Aí eu tive que ir para Cardiff, que é a capital de Wales, que é do País de Gales. Cardiff é a capital do País de Gales. E a gente teve que fazer uma documentação lá para a Maiara e para as crianças, e depois eu fui visitar um castelo lá e parei na beira de um rio que tem lá. E estavam uns raios de sol, assim. Meu irmão, eu parei na beira assim do lago, assim, o raio de sol na minha cara, parecia que tava me alimentando de sol. Ai meu Deus, o sol. Eu nunca imaginei um Ribeirão Pretano que assa num calor de 40 graus aí, que não É, vive aqui eu tô assando. ventilador, ar-condicionado, à noite é aquela loucura de você ficar. Inclusive agora, nesse momento, eu tô nessa experiência aí. Aqui É, na casa do Zé, aqui. Tô gravando na casa do Zé. Um calor abençoado. e aí, meu irmão, eu acostumado a vida inteira, morei em Ribeirão Preto. Cheguei aqui, não tem sol. E aí, comprei até umas vitamina D, cara, para ver se dava uma melhorada, assim, né? Porque você começa a falar, meu Deus, cadê o sol? E esse dia, eu nunca imaginei, mas eu me alimentei de sol. Sabe, parecia que tava. É, você tá na nova era, né? Uma religião aí. Cara, então, uma loucura, cara, uma loucura. Parecia que o seu corpo, como é que é o corpo do ser humano, Ser né? humano, né? Meu pai do céu, foi uma experiência ímpar também esse dia. Mas você vai aprendendo, né? Vai se organizando e, e aí os lockdown da vida aqui foi bem severo, né? Tudo não podia fazer nada, tá começando a liberar agora. Então eu tenho a expectativa aí que nos próximos 6 meses vai aprofundar ainda mais as experiências, né? Porque deve ficar trancado em casa, não podia sair muito. Não pode sair, né? Mas graças a Deus os cultos estão liberados aqui, né? Então a gente Tá está fazendo curso podendo normal. fazer normal, presencial, e está sendo uma bênção toda semana, graças a Ô, Deus. pastor, para a gente finalizar, fala para nós
o projeto aí para os próximos meses, os seus sonhos aí para os próximos 6 meses, para a gente concluir, qual a expectativa, o que vocês planejaram aí na última reunião com o pastor Antônio? Fala fresquinho aí para nós as estratégias para o futuro, para a gente finalizar. Meu irmão, a gente está com grande expectativa, porque Tem a escola, né, que você já falou? tem a escola, né, que já está funcionando, né, a escola Perdão, videira. pastor, essa escola é para filhos de brasileiros, ingleses? Não lembro se você falou. Não, 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 é uma escola onde Não. normal, né? É claro que é uma escola de princípios cristãos, né? Então tem devocional, tudo é baseado no material de princípios cristãos, né? Como a escola videira no Brasil aí é. E chama Learning Center, né? Vine Learning Center, né? Que é Videira Centro de Aprendizado, né? E em português. Então, acabamos de finalizar uma reforma da escola, né? E também que vai utilizar para o Domingo Kids. Depois eu posso até mandar umas fotos para você lá da estrutura. E então a gente está com grandes expectativas, porque faz um ano que não pode fazer nada, bem dizer assim, né? Lockdown e fechamento. Então, no segundo semestre, a gente está com grandes expectativas de realizar o primeiro encontro com Deus aqui da Igreja Videira Swindon, junto com a Igreja Videira de Bristol, né? Que a gente vai fazer um encontro. E a gente quer estabelecer a gente já está com a célula que tem por volta de 25 pessoas, então, frequentando a sala, a gente vai fazer as multiplicações, né, dessa célula e levantar já os primeiros líderes, né, da Igreja Videira Swindon. E a gente já vai estabelecer o curso de maturidade no Espírito no próximo semestre também aqui. E aí, liberando todas essas restrições aí, e aí realmente a gente vai começar a fazer os impactos, caso de milagres, as células estão... Tem que esperar liberar, né? Isso, exatamente. As células estão todas online, mas né, a gente está na expectativa aí de realmente liberar. Aqui é um costume muito grande de fazer eventos em parques, né? Aqui tem parques maravilhosos, né? Grandes, tudo. Tem Faz área uns de piqueniques, assim. isso, os piqueniques, o barbecue, né? Que é o churrasco, né? Tudo. Então a gente está com expectativa aí na hora que abrir a porteira vai igual boiada, né? Vai arrebentando tudo e avançando. Por enquanto, os parques estão fechados. Não, os parques já abriram. Já abriram para fazer caminhada, E... exercício. Exato, mas você não pode fazer evento, você não pode se encontrar, Não pode aglomerar. aglomerar, exatamente. Mas mesmo no meio do lockdown, pastor Igor, a gente está avançando, pessoas têm chegado, todas as semanas a gente tem visitantes nos nossos cultos, né? O único evento da igreja é o culto que a gente tem. Todos os restantes das nossas programações estão online. Mesmo assim, Entendi. estamos avançando. Que E, bênção. cara, uma coisa, nós começamos a plantação da igreja no meio do lockdown. Nós começamos no meio de uma série de restrições e Deus tem dado graças, né? Nós estamos com uma equipe muito boa, né? Que chegou e está conectada a nós. Tinha alguns irmãos da videira de Lisboa, né? Que mudaram para a Inglaterra e mudaram para a Eles Suíça. estão congregando com vocês. Estão congregando conosco, irmãos que já eram líderes, ministros de louvor, tudo. Então a gente está com uma equipe, com uma estrutura bem bacana, uma liderança, né, bem madura e estamos avançando. Semana passada a gente fez o primeiro encontro de casais, né, da igreja também. Nós tivemos 10 casais, foi muito bacana. O pastor Antônio esteve conosco. Esse final de semana a gente vai ter um chá das mulheres já também, virtual, né? Aqui a Páscoa, Cada um né? tomando seu chazinho em casa. Cada um tomando seu chazinho em casa. Aqui é muito tradicional a Páscoa, né? A ressurreição de Cristo, tudo. Chama o Easter Service, né? Service é o serviço culto, né? Então a gente vai fazer uma programação especial Culto de Páscoa. do culto de Páscoa, da ressurreição de Cristo, tudo. Então, meu irmão, estamos com grandes expectativas, grandes projetos para esse segundo semestre, né? O pastor Antônio também, grandes expectativas dessas plantações da igreja de Manchester, de Oxford, a Motivado. igreja de Londres também avançando, Bristol, né? Também. Então, as coisas estão acontecendo e
Eu acredito que é questão de tempo aí, realmente, para a gente poder fazer outras programações, né? Encontro, impacto, evangelismo na rua, tudo. E aqui é um país extremamente humanista, né? A gente está fazendo impulsionamentos no Facebook, tanto na igreja inglesa quanto na igreja portuguesa, e toda vez que a gente impulsiona, a gente recebe ataque, né? Aí a gente impulsiona sobre o culto de Páscoa, comentaram assim, em pleno século XXI, ainda tem gente que fica falando sobre Cristo. Ô, louco. Aqui, Eles comentaram. ateu, né? O ateísmo, o humanismo, Muito forte aí. muito forte, muito Cara, e pastor forte. Mateus, aí é praticamente o berço do protestantismo, assim, mas, né, a Grandes Europa em si ali, a avivamentos, Suíça, grandes avivamentos, País de Gales, cara, a gente é influenciado até hoje pelo avivamento do País de Gales, do Evan Roberts, né? No País de Gales. e hoje se tornou um país tão frio, o Reino Unido em geral, não um país só Exato, da Inglaterra, sim, mas a Europa ali, bem, sim. eles são bem frios, né, Meu irmão, humanistas. a gente teve aqui, foi berço de grandes avivamentos. Eu gosto muito de estudar sobre isso, né? Estava estudando essa semana a respeito do Clube Santo em Oxford. Inclusive, eu já visitei onde o John Wesley, o John quarto, Wesley. lá em Oxford, tem o quarto dele até hoje intacto, com os mesmos móveis. Ele é de 1760 e Ah, tal. eu já ouvi falar, o turista pode entrar, né? Só que aí tem um vidro na porta agora. Antes podia, mas Que agora eles você. puseram um vidro e você olha lá, tudo intacto, né? Que Então top, ele velho. foi. O pessoal diz que a Inglaterra só não teve um banho de sangue como houve na Revolução Francesa, onde foi o pessoal guilhotinado e muita morte e tudo, por conta do mover de Deus, né? Que a gente teve sobre o avivamento metodista, né? Que é John Wesley, o irmão dele Charles Wesley, George Whitefield, e aí a gente Estourou, estourou. estourou aqui, né? Milhares de pessoas convertendo, tudo, e os bordéis fechados, casas de jogos fechadas, pregação ao ar livre com 5, 7 mil pessoas. Eu visitei também o Spurgeon, né? Que é do Metropolitan Tabernáculo, o príncipe dos pregadores também. Existe a mesma igreja que ele plantou, né? Que ele era o líder, Legal. existe até hoje. Então, assim, E hoje, e hoje, cara, surpreendentemente, existe um evento aqui que é nacional, que reúne, agora não por causa da pandemia, mas reúne 20 a 30 mil pessoas, músicos cristãos, né? Então, realmente, eu acredito que está sendo despertado novamente o Reino Unido, só que é claro, né? O nível ateísmo muito alto, humanismo, todas essas coisas, tudo muito alto, mas eu acredito que ainda há focos de avivamento, há focos de mover amém. de Deus, está acontecendo salvação, né? Eu tenho sido testemunho de pessoas nativas, né, sendo salvas, pessoas que franceses, outros, né, mover de Deus realmente acontecendo. Então, é claro que não é como está no Brasil hoje, né, que uma grande igreja no Brasil tem 30, 40, 50 mil pessoas. Aqui uma grande igreja tem 2, 3 mil pessoas, né? E isso em Londres, né? A maior igreja aqui da nossa cidade tem 250 pessoas, né? A Vine Church tá entre as 3 maiores da cidade, né? Para É você mesmo, uma das 3 maiores igrejas protestantes. protestantes, isso, protestantes. Mas deve ter Universal aí, não é possível. Meu irmão, eu não vi ainda, não Ah, achei o ainda, Universal é forte, né? O é Universal forte, tem no mundo inteiro. não vi ainda, não achei ainda não, mas se eu Nem... achar E a depois, Assembleia? A Assembleia também tem, é forte tem. internacional, sabia? Tem, É. tem. Eu A já gente vi que aqui acha que a umas Assembleia 4, 5 assembleias. a Assembleia é muito forte na Sim, Europa, tem muitas igrejas. sim, sim, sim. Glória Então, a Deus, pastor. tem acontecido o Fique à mover e vontade. esperamos que fazer Fazer parte, parte né, dessa daquilo que colheita. Deus está fazendo aqui. Você está feliz, está bem, né? Estamos bem, graças a Deus, né? Para nós tudo é novidade ainda, tudo a gente dá risada, de vez em quando você quer, fala assim, Deus, libera esse inglês em nome de Jesus. Mas não tem jeito, tem que Destrava essa estudar. língua. Tem que estudar 1, 2, 3 horas todos os dias, não ficar falando só português. Daqui 6 meses a gente já está melhor. Pastor,
Grande abraço. Manda uma mensagem aqui para nós. Deixa uma palavra aí para nós aqui da videira do Brasil, para os amigos também, que não são videira, mas são amigos que gostam de escutar um pouco da experiência transcultural, de plantação de igreja. Para a gente finalizar, deixa aí as suas Amém. saudações finais. Receba aqui o abraço da Igreja Videira de Ribeirão Preto, dos seus Amém. amigos e discípulos. Recebe o nosso abraço. Amém, meu irmão, amém. Quero agradecer, né, essa oportunidade aqui de estar compartilhando, né? E eu quero dizer que a minha alegria é ver a Igreja Videira de Ribeirão Preto avançando, né? Então eu tenho Amém. acompanhado, né, nas mídias sociais e também por feedback de irmãos que ainda eu tenho contato, né, de que as coisas estão acontecendo apesar de pandemia, apesar de lockdown, né? A igreja está avançando e eu tenho alegrado o meu coração, né? E tenho orado, e o meu desejo é que possa realmente haver uma colheita abundante, né? Durante Amém. 5 anos eu ouvi o pastor Silvio declarando palavras, trazendo a existência do mundo espiritual, que a Igreja Videira de Ribeirão Preto seria uma grande igreja e que teria Amém. vários locais de reunião, né? Amém aí, ó. Você vê que bem? E já comecei a contemplar a materialização daquilo que ele falava alguns anos atrás, né? Então já temos a videira ali na Zona Norte, né? Uma região que eu já conheço, na verdade, muitos irmãos que tiveram uma experiência com Deus ali. Já liderei célula também, né? Engraçado, ali na onde está seu prédio, uns 2 quarteirões dali, eu liderei uma célula ali uns 9 anos atrás. Ah, é? Liderava uma célula de jovens ali na casa de um irmão. Então, ali realmente é uma parte da cidade que tem um potencial enorme, eu não tenho dúvida, e também vai ser ali uma grande, poderosa, vigorosa, frutífera igreja que vai abençoar a vida de muitas pessoas. E Amém. quando essa pandemia deixar aí, né, a gente vai voltar para Ribeirão para visitar nossos pais, nossas famílias e esperamos estar com os irmãos. E contem conosco com as nossas orações, orem por nós também, precisamos de oração, né? São grandes os desafios aqui também. E é o que eu falei lá no início, né? A Igreja Videira de Ribeirão Preto é onde eu me converti, onde eu me casei, onde eu aprendi, né? Tudo que eu sei hoje, aprendi na Videira de Ribeirão Preto, com os irmãos, pastores, né? Todas as experiências que nós tivemos aí. E minha alegria é ver a igreja avançando. E sou muito alegre e grato a Deus por todo esse tempo que eu passei aí em Ribeirão Preto, né? Glória a Deus, pastor Mateus. Obrigado, viu? Amém, Por meu irmão. disponibilizar o seu tempo aí, que seu tempo agora é caro, né? Em libras, né? Qual que é a moeda aí? É libra esterlina, dá 7,80. Aí a Uma libra, hora, 7,80. uma libra, né? Então, obrigado por ter disponibilizado aí a sua hora, que não deve ser barato, né? Deus abençoe, viu, pastor? Manda um abraço para a esposa, para os filhos, né? A Maiara, o Theo, o Noah, pastor Antônio, né? Pastora Gabriela. Deus abençoe todos os irmãos aí da videira da Inglaterra, de todo o Reino Unido, né? Deus abençoe a todos. E nós vamos conversando mais. Nas Vamos que próximas eu vou vamos. postando aqui, Vamos que para vamos, você meu irmão. atualizar as notícias. Estou à disposição e a última coisa, né? Pode falar, fica à vontade. Essa questão de Eu vou pegar mais uma pizza, então. essa questão de ser missionário é, é um processo, né? Certo. Então, eu É acredito bom para os que jovens escutarem isso. Então eu acredito que você descansando em Deus e vivendo um processo, depois dessa 1 hora que você ouviu todas essas experiências e tudo, né? Então isso foram 6 e vamos para o 7º ano aí. Então eu quero concluir, né, dizendo para você, se você tem um chamado missionário, né, respeite os processos de Deus. E meu filho tá aqui, dá um oi aqui, Noah. Olha o Noia. Acabei de Aí, acordar. já cresceu, hein? Cresceu, tá Já correndo. passando rápido. Dá tchau, Noah. Que beleza. Você percebe que ele não É? fala tchau, ele fala bye.
Dá tchau, Noah. É mesmo, que chique, hein? É isso aí, meu irmão. Chique, um abraço, família linda. Parabéns, pastor. Fechou, meu irmão. Muito Deus obrigado. abençoe. Deixa eu interromper aqui.